Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estão se cuidando? Não saiam de casa, hein? Fica tranquilo que vai passar isso aí, logo a gente tá de volta, beleza? Então, ó, vim aqui para conversar com vocês, dar uma continuidadezinha. A gente vai falar sobre separação de mistura, beleza? Galera, o que a gente precisa saber dessa separação de mistura? Primeira coisa, preciso clicar aqui. Então, ó, a gente precisa relembrar. Relembrar o quê? O que é uma mistura? Para relembrar o que é uma mistura, vamos diferenciar de novo. Substância pura e mistura. Substância pura é quando eu só tenho um tipo de molécula ou um átomo, uma substância que seja formada só por um átomo, certo? E que não tenha nenhum outro que interfira nisso aí, certo? Por exemplo, água. Só tem a molécula H2O. Se não tiver nenhuma outra molécula diferente disso ali, ela é pura. Por exemplo, O2, oxigênio. Se não tiver nenhum outro tipo de átomo ali, não vai interferir, vai ser substância pura, beleza? E por aí vai, certo? Então depende se forma. Por exemplo, sal de cozinha é o NaCl. Se só tiver NaCl ali, é uma substância pura, beleza? Sim. Agora, se a gente pensar em mistura, a gente vai ter duas ou mais substâncias. Senhor, como assim? Você tem duas ou mais coisas que podem estar misturadas literalmente ali, certo? Pode estar formando um sistema ali, certo? Então, o que acontece? Você tem átomos diferentes no mesmo local, moléculas diferentes no mesmo local, que formam duas ou mais substâncias. Aí você não é mais puro, aí você tem uma mistura. Beleza? Então, ó, a gente tem aqui para mostrar pura água. Álcool não é mais puro. Por quê? Se for só álcool, é puro. Se for só água, é puro. Álcool hidratado significa que eu tenho tanto molécula de álcool quanto molécula de água. Se eu tenho dois tipos, não é mais puro, é mistura. Beleza? Substância pura, água e gelo. Beleza? Então a gente tem a água e o gelo como uma substância pura, porque os dois são água. Beleza? Só que agora, a mistura, água e óleo. Pô, óleo já não mistura mais na água. Já tem dois tipos de moléculas diferentes, tanto a de óleo quanto a de H2O. Então não é mais substância pura. Beleza? Galera, as misturas, elas se dividem e a gente depende disso para separá-las. Ela depende se ela é homogênea ou se ela é heterogênea. Beleza? Se ela for homogênea, significa o que isso? Que ela só tem uma fase. Uma fase é a porção visível que a gente tem daquela amostra, beleza? Então, ó, homogênea é aquela que só tem uma fase. Ou seja, durante toda essa fase, essa porção homogênea, que eu consigo ver, ela mantém as propriedades por toda a sua composição. Então, a densidade dela é igual por toda aquela parte. O ponto de ebulição dela é igual por toda aquela parte. A dureza dela é igual por toda aquela parte. Então, todas aquelas propriedades específicas que a gente viu tem que ser igual por toda a parte homogênea, beleza? A heterogênea, você tem duas ou mais fases, beleza? Então, você tem duas ou mais porções homogêneas, que faz como um todo ser heterogêneo. Por exemplo, água e óleo. Água e óleo, se eu pegar os dois, eu tenho duas porções homogêneas, a parte da água e a parte do óleo, mas o contexto inteiro é heterogêneo, porque os dois não se misturam, eu consigo ver o que é o óleo e o que é a água. Se eu pegar as propriedades na parte da água, não é igual às propriedades na parte do óleo, certo? Então elas são heterogêneas, elas não mantêm a propriedade por toda a extensão. Fechou? Galera, aqui tem alguns exemplos, tá meio ruim de ver, mas ó, água do mar, eu só vejo uma coisa, uma fase, só que a água do mar tem um monte de coisa misturada na água, então ela é uma mistura homogênea. Água e areia. Eu estou vendo que é água e estou vendo que é areia. Não está dissolvida, beleza? Então eu consigo ver a fase de água e a fase de areia, beleza? Se eu consigo ver as duas fases, é heterogênea, beleza? Água e álcool. Não consigo olhar e separar. Esse é água, esse é álcool. Não. Então se está junto e eu não consigo separar, é uma mistura, só que homogênea. Água e óleo que a gente já comentou. Eu vejo a água embaixo e o óleo em cima. Se eu consigo separar os dois e ver os dois separados, eu tenho uma mistura heterogênea. Beleza? Sim. Separação de misturas. Galera, vamos começar pela parte de por que a gente tem que separar. Então, ó,
A maioria das coisas que a gente confecciona, que a gente pega na natureza, que a gente produz, ela é uma mistura, beleza? Então essa é a primeira coisa, tem várias substâncias ali juntas no mesmo local, certo? E quando eu separo, significa que eu estou isolando, que eu estou destoando uma substância das demais, beleza? Dessa mistura. E às vezes é importante pra gente isso, beleza? Eu tenho várias aplicações com alumínio, o metal alumínio, mas eu não tenho tantas aplicações com óxido de alumínio, que é o jeito que a gente acha na natureza, beleza? E ele sempre vem muito com outros minerais, dissolvido na água e tudo mais. Então tem todos esses fatores, beleza? E o que eu preciso, senhor, para fazer uma separação? O que eu preciso fazer? Eu preciso saber. Eu preciso saber se a mistura é homo ou se ela é heterogênea. É isso que você precisa saber, beleza? Então, é isso que está ligado. Eu preciso saber qual é a classificação da minha mistura, se ela é homo ou se ela é heterogênea, beleza? E para separar, eu preciso de um ou mais métodos. Fechado? Pode ser que eu use um e não separe completamente. Então, eu tenho que usar outro. Então, assim, tem uma série de métodos para a gente olhar e falar assim, essa mistura é desse jeito, separo assim. De outro jeito, separo de outro jeito. E por aí vai. Beleza? Até aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Calma aí, só vou pegar uma água ali. Rapidinho. Opa, voltei. As vantagens de gravar perto da cozinha. Perdão a demora aí. Então, ó. A gente precisa saber a classificação dela. E a gente vai ter uma série de mostragens. Então, galera, primeiras separações de misturas heterogêneas. Beleza? Heterogêneas. Aqui eu deixei os exemplos contrários para vocês não confundirem. Então, todos esses três aqui, ar, água misturada com sais, água com açúcar, é tudo mistura homogênea, então não vá confundir, beleza? Hétero com homo, eu vou mostrar as héteros. Toma cuidado com essas que eu estou mostrando para vocês, que elas são homogêneas, então não confunda, beleza? Então todas que vocês virem aqui não são apropriadas para mostrar essas aqui. Então estou colocando por isso, toma cuidado. Primeira, catação. Catação é quando eu tenho duas coisas sólidas que estão misturadas, estão no mesmo local e eu consigo enxergar as duas coisas diferentes e eu vou pelo método de catação. O que é catação? É catar, ou com uma mão, ou com uma pinça, ou com uma garra, um pegador, o que for, certo? Mas você vai usar o trabalho manual, fechado? Então, ó, separar pedra de feijão, separar o que a avó fazia bastante, era separar o feijão bom do feijão ruim, certo? Então eu pegava o feijão bom e esse ia pra panela, o feijão ruim vai pro lixo. Então tinha avó que fazia isso, minha avó fazia isso. Eu achava um puta desperdício de feijão, porque se colocasse lá todo mundo ia comer e ninguém ia falar nada. Mas tudo bem, beleza? Então você vai lá com a mão e vai separar esse feijão, beleza? Certo? Então essa é a catação. Sólido, sólido, eu tiro o que eu não. Peneiração ou tamização. Galera, realmente você pegar a peneira e passar nela, beleza? Tem, primeiro, sólido, sólido, certo? Você tem dois sólidos ali, ou mais, e você usa a peneira para separar um grão que é desse tamanho, então, ó, desse tamanho, com um grão que é desse tamanho. Então, galera, se o grão maior não passa pela peneira e o grão menor passa, você consegue separar os dois só com a peneira, beleza? Que é o que a gente faz, por exemplo, quando tem alguma coisa, como eu posso dizer, contaminada. Então, você está com alguma coisa na sua cozinha, algum pó e tem coisa dentro, formiga, o que for. Você pode passar numa peneira, a formiga não passa da peneira. Beleza? Então, são coisas entre brincadeiras desse tipo. Eles usam bastante esse negócio de separar cascalho da areia. Você faz isso aqui, ó. A imagem, por mais que seja outra, você pega e você joga pro alto. Beleza? E daí, o cascalho, ele não passa e a areia passa. Eu consigo separar os dois. Beleza? Ventilação. Galera, ventilação, de novo, é de sólido com sólido, certo? São sólidos de tamanhos diferentes. Só que o principal, ó, são componentes que pelo menos um tem que ser leve,
certo? Para ele ser arrastado com um vento, com a corrente de vento, beleza? Então presta atenção no negocinho. Quando eu quero separar, por exemplo, amendoim, aquela casquinha bem molinha do amendoim do resto, que eu não quero comer a casca. Eu posso, por exemplo, colocar alguma coisa ali que passa uma corrente de ar, que a parte do amendoim vai ficar parada e a casca que estava grudada, ela vai soltar e vai saindo, beleza? Então eu posso fazer isso também ou usando um ventilador, posso usar isso jogando para cima, que quando eu jogo passa uma corrente de ar. Por exemplo, como a casquinha é muito leve, a hora que eu jogo, bate a corrente e sai a casquinha, beleza? Então, ventilação, você tem que usar a corrente de ar a seu favor. Então, você usa com sólidos mais levinhos para você poder só separar ele do resto, beleza? Sim. Levigação, galera, também é de sólido com sólido. Então, ó, catação, você consegue ver e tirar, certo? Peneiração, grão maior, grão menor, separei. A de trás, ventilação. Ventilação era para quê? Era para usar corrente de vento. Bater um vento, uma por ser levinha sai, a outra fica. Levigação é usar água, beleza? Então eu pego a água e passo uma corrente de água ali, não de vento, de água. Um deles vai embora com a água e um fica. Isso é muito usado em lugar que tem garimpo, beleza? Que eu quero separar o ouro, que é mais pesado, do resto das coisas. Então eu pego aqui, ó. Esse é um exemplo do cara usando a bateia. Então, ó, esse instrumento que os garimpeiros usam para separar o ouro do resto das coisas chama bateia, beleza? E ele pega essa bateia e ele fica assim, ó, fazendo esse movimento. Para quê? Porque ele coloca um pouquinho da água do rio ali e o ouro, quando ele cai na bateia, ele forma uma liga e fica ali, ele fica meio pesado. O ouro tem uma massa mais alta, beleza? E o resto das coisas vai movimentando e ele vai tirando isso e o ouro vai ficando. Então, através da água, ele vai separando esses sólidos, beleza? Sim. Flotação. Galera, flotação é mais legal. Flotação, eu tenho, como eu posso dizer, dois sólidos que estão misturados, só que eles têm densidades muito diferentes, beleza? E daí eu vou colocar algum líquido ali que não precisa ser água, mas pode ser, que tem densidades diferentes em relação aos sólidos. Ele tem uma densidade intermediária. Então, lembra quando a gente viu densidade? Você tem uma densidade maior, uma densidade menor. Só que acontece, o mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima. Se eu colocar uma densidade intermediária, a água separa os dois, beleza? Então, o mais denso vai afundar, o menos denso vai flutuar. Então, por exemplo, areia e serragem, certo? A serragem ela é bem menos densa do que a areia é muito mais densa. Se eu colocar água, por exemplo, a água é meio. Ela é entre a densidade da serragem e entre a densidade da areia. Então ficaria assim, ó. A areia lá no fundo, que é a parte mais densa. A serragem para cima, que é a parte menos densa. E a água no meio, porque ela não dissolve nenhum dos dois e ela tem densidade intermediária. Então eu preciso de duas coisas com densidades diferentes. Um líquido para colocar que tenha a densidade do meio e que ele não misture com nenhuma das duas. Então não pode ser, por exemplo, água e sal, que o sal dissolve na água e não adiantou em nada. Beleza? Então são coisas que não dissolvem nesse líquido. Fechou? Separação magnética, galera. Toda vez que tiver isso aqui, ó, é muito importante. Então vocês anotam, toma cuidado, pega o caderno aí, eu espero. Vai, enquanto isso eu tomo água. Pega aí. Que esse é importante. Beleza? Então, ó, separação magnética. Eu tenho de sólido, sólido de novo, só que agora é o nome diz, magnética. Então tem processos magnéticos. Pode ser chamado de imantação. O que eu vou usar? Um ímã, beleza? Um ímã para separar algum dos componentes ali que tem propriedades ferromagnéticas, que são atraídos por ímã, beleza? Principal componente disso aqui, ó, é isso aqui, ó, limalha de ferro. Lembra disso aqui, ó. Se é de ferro, ela tem atração por magnetismo, beleza? Pela imantação. Então, se eu aproximar um ímã perto dessa limalha de ferro, que são raspas de ferro, o ferro gruda e ele sai da onde ele está, beleza? Então, ele sai do meio de, por exemplo, tem limalha de ferro e areia. O ferro gruda e sai da areia, o ferro gruda e sai da areia, beleza? Então, é desse tipo, ó, essa imagem, pode ver que é uma imagem feita em sala de aula,
Só é mais dificinho de encontrar um ímã desse tamanho. Mas ó, uma imagem de sala de aula, ele aproximou o ímã ali, toda a limalha que estava misturada com essa areia foi pro lado de cá e a areia ficou, beleza? Isso é usado aonde também? Em lixão. Então, para separar os lixos eletrônicos ou à base de ferro, na verdade mais à base de ferro, a gente usa grandes ímãs para separar isso no lixão. Então você pega um guindaste, bota um grande ímã na ponta e ele atrai os lixos que tem ferro para ele, para separar e para poder coletar isso aí. Beleza? Decantação, galera. Decantação pode acontecer entre sólido e líquido ou entre líquido e líquido. O que é isso? Galera, primeira coisa, sólido e líquido. É quando eu deixo a mistura em repouso para acontecer um processo que chama sedimentação, que é quando tem um sólido e um líquido que não se misturam, que o sólido não dissolve no líquido, e ele vai para o fundo. Todo mundo já viu isso provavelmente, beleza? E ele vai para o fundo. Então essa espera chama sedimentação, esperar ir no fundo e o outro separar. Então eles se separam por esse tempo esperando, beleza? Então essa é a parte do sólido e líquido. Depois que sedimentado, você tira a parte líquida. Então você joga um pouquinho aqui, que o sólido já está lá no fundo. Então você vira e joga e ele você vai conseguir separar. Beleza? Um exemplo é a decantação de iodo nas estações de tratamento de esgoto. Então, estação de tratamento de esgoto, você tem isso aqui, ó. Você tem o sólido misturado com o líquido, você espera sedimentar e aí você tem o líquido e o sólido embaixo. Beleza? E daí você decanta. Então você espera sedimentar e separa a parte líquida. Beleza? Só que isso pode acontecer com líquido e líquido. Um dos exemplos mais comuns é quando tem água e óleo. Para você separar água e óleo, você faz a decantação. Então você coloca os dois num funil de separação ou funil de bromo, que a gente chama. Então num funil de separação ou funil de bromo e você espera. Você espera sedimentar de novo. O líquido mais denso vai ficar embaixo, separadinho do líquido menos denso que fica em cima. Então, por exemplo, ó, água e óleo, a água fica embaixo, o óleo fica em cima. Esse é o funil de bromo ou funil de separação. É isso aqui. Beleza? Então tem uma torneirinha que você abre. Quando você abre, o líquido de baixo começa a escorrer. E você vai escorrer ele até chegar nesse limite aqui que separa. Você pega outro becker, você pega outro recipiente e bota a parte de cima. Beleza? Então, sem segredos, você vai esperar, separar, abrir a torneirinha, a parte de baixo sai, a hora que você vê que está no limite, você fecha, troca embaixo o recipiente e coleta o outro. Beleza? Sim. Galera, centrifugação é só uma aceleração do processo de sedimentação, beleza? De decantação. Então tem grandes recipientes que chamam centrífugas, que são isso daqui, ó. Você coloca seu tubo de ensaio ali, beleza? Colocou o tubinho aqui, você bota ela para girar e ela gira, pode girar mais devagarzinho, mais rápido, depende do que você quer, e ela consegue separar muito bem, tanto o sólido do líquido quanto o líquido. O líquido do líquido acaba misturando um pouquinho, então acaba ficando um pouco ruim, mas o sólido do líquido é muito bom. Então você separa bem certinho se ele ainda não está bem separado. Então centrifugação é só um processo de deixar mais rápido a decantação, a fase de sedimentação, que é de separar. Beleza? Sifonação, galera. Ó, decantação aqui, ó, tem um pontinho. Nota isso aí. Então, ó, vamos que vamos. Sifonação, galera, para não ficar tão longo. Sifonação pode ser entre sólido e líquido, pode ser líquido e líquido. Você vai usar um negócio que chama sifão. Usar uma coisa que chama sifão é a ideia de você usar uma mangueira, uma pipeta, um canudo, uma coisa que você possa sugar, só que tem que ser de uma região mais alta para uma região mais baixa, beleza? Para eu ter essa ideia da gravidade me ajudando. Professor, como assim? Ó, eu tenho uma região mais alta e eu quero tirar o líquido daqui. Então eu começo fazendo com que o líquido venha, seja por sugar ou qualquer coisa do gênero, e esse líquido vindo, uma molécula puxa a outra desse líquido para fazer essa volta aqui. E a hora que chega aqui, a gravidade ajuda, esse líquido vai cair aqui embaixo. Isso serve tanto para o sólido com o líquido, que o líquido sai, quanto para dois líquidos. Eu posso tirar o primeiro aqui, assim, ou o de baixo. Geralmente o de cima, porque ele é menos denso, ele é mais leve, entre aspas. Beleza?
Sim. Então, ó, é possível tirar o líquido mais denso ou menos denso, ou só o líquido se for sólido líquido, beleza? Tem que ter essa diferença de gravidade, de altura para gravidade poder ajudar, beleza? Quem fazia muito isso, que não era uma separação, mas era uma ideia de sifanação, era nosso querido Pica-Pau quando ele roubava gasolina. Então ele catava lá, puxava e vertia de volta no dele, no galão. Então ele tinha colocado numa região mais baixa, beleza? Da onde ele estava sugando. Você não está separando, mas é uma das formas de você pegar líquidos desse tipo, beleza? Uma molécula de gasolina, de álcool, vai puxando a outra e ela vai saindo do tanque, indo para uma região mais baixa, beleza? Então, brincadeiras à parte, não é uma separação, mas é uma forma de pegar também. Foram tentar isso uma vez, tentando igual do Pica-Pau em algum lugar que eu li uma notícia sobre, e o pessoal acabou se dando mal, então não tentem fazer isso, beleza? Cuidado. Filtração. Importantíssimo, beleza? Importantíssimo. Galera, infiltração pode ser de sólido para líquido ou de sólido para gás. Sólido para gás é muito difícil de acontecer, é muito difícil de ter um exemplo, um exercício, mas saibam que pode. Então é usada a passagem da mistura por um material poroso, ou seja, fazer café. Fazer café é o melhor exemplo. Você vai colocar o material ali, você vai colocar um papel filtro e você vai passar ali, beleza? O líquido, ele passa. O que não está dissolvido no líquido, não passa, beleza? Por isso que ainda fica coisa quando você faz café, porque ele não dissolve na água, então ele não vai passar, beleza? Então, ó, presta atenção. O ar-condicionado, por exemplo, que é um exemplo de gás, que é um pouquinho mais difícil, mas tem esse puto exemplo do ar. No ar-condicionado do carro, da sua casa, tem um filtro, que ele retém a impureza e deixa o ar limpo para passar, beleza? Então, o que significa isso? Seu ar está vindo e às vezes tem poeira nele. Como você tem um filtro ali, a poeira ela não está dissolvida nesse ar. Então ela para no filtro e o ar limpo continua, beleza? É uma forma de filtrar. Ou o clássico cafezinho, beleza? Então você está jogando a água aqui e ela só vai passar, presta atenção, o que está dissolvido na água passa junto com ela. O que não está dissolvido fica no papel, beleza? Sim. Aqui eu tenho um resumão, então eu tenho a mistura, eu tenho o funil com papel, então eu tenho que ter o papel filtro ali, poroso, e daí essa mistura, a água passa e o resíduo, que é o que está misturado com a água, só que não está dissolvido, ele fica. Por exemplo, água e areia. Se você tentar separar, você jogar água e areia dentro de um papel filtro com funil, a água passa, a areia não dissolve na água, então a areia fica no papel. Beleza? Galera, filtração ela pode ter uma adaptação para ser mais rápida, que a filtração é a vácuo, beleza? Então eu tenho uma bomba que produz esse vácuo através dessa mangueira, e aqui na parte de baixo tem um vácuo, eu tenho a ausência de gases ali, beleza? Eu não tenho nada ali, então faz com que isso seja mais rápido pela diferença de pressão, beleza? Só que daí eu uso o que eu chamo de funil de Buchner, beleza? Funil de Buchner é um funil poroso que tem vários poros, e você usa um papel filtro também ali dentro. Beleza? Sim, então é para fazer a filtração, só que de modo mais rápido eu faço ela vácuo no funil de Buchner. Beleza? Dissolução fracionada. Não é corona, calma. Dissolução fracionada, galera. Sólido, sólido. Beleza? Então são dois sólidos que eu vou fazer o quê? Primeiro, eles têm que solubilizar em coisas diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um líquido que dissolve uma dessas duas substâncias. Um desses dois sólidos. Então, um eu dissolvo, um eu não dissolvo. Beleza? Então, o que eu preciso fazer? Um dissolver, um não. Só que isso não faz com que separem. Eles estão separados no sentido de... os sólidos não estão mais em contato um com o outro. Só que eu preciso dar um jeito de separar mais. Beleza? De separar realmente um sólido que está nesse líquido e o que não está. Pode ser em cima ou embaixo. Então, ó o exemplo. Eu tenho sal e areia. Sal e areia, se tiver misturado, eu posso fazer a adição de água. Então, eu estou colocando um líquido que dissolve só o sal. A areia ele não dissolve. Então, ó, eu tenho uma solução de água e sal. Que o sal está dissolvido na água. E a areia não está dissolvido. Beleza? O que eu fiz aqui? Então, eu fiz a dissolução fracionada. Eu solubilizei
um deles só, fracionada, fração. Eu solubilizei só um e o outro não. E aí como eu separo essa areia dessa solução de água, que tem o sal? Eu posso filtrar. Se eu filtrar, passar pelo papel filtro, lembra que esse sal ele está dissolvido na água. Então ele passa no papel filtro, junto com a água. Só que a areia não está. Então a areia fica no papel. Então eu separei o sal da areia. Beleza? A gente já vai aprender como que separa o sal da água daí. Beleza? Fusão fracionada, galera. De novo, sólido-sólido, tem vários de sólido-sólido. Como que eu faço para aprender, senhor? Você vai ter que fazer exercício, beleza? Ou resuminho, eu recomendo o resumo, que para isso aqui é ótimo. Então, ó, fusão fracionada, usado para componentes que tenham temperatura de fusão diferentes, certo? Então, de líquido, ele vai virar sólido. De sólido, ele vai virar líquido, perdão. Líquido para sólido é solidificação. Então, eu tenho duas coisas que estão sólidas e eu quero transformar em líquido. Só que como eu vou aquecer bem devagarzinho, eu quero que um vire líquido e o outro não. Beleza? Então vai ter isso aqui, ó, por exemplo, enxofre e areia. Os dois estão sólidos aqui, certo? Tudo misturado. Se eu aquecer um pouquinho, o enxofre tem baixa temperatura de ebulição. Então o enxofre vira líquido e a areia não. A areia continua sólida. E aí se eu tombar esse becker, eu consigo tirar o enxofre. Eu posso fazer uma sifonação para tirar esse enxofre. Eu posso fazer uma filtração para tirar esse enxofre. Beleza? Então, a ideia da fusão fracionada é um fundir, o outro não. Aí o que eu vou fazer depois para separar isso é outro método. Beleza? Sim. Por último, a cristalização fracionada, galera. Cristalização fracionada, ela é a mesma ideia da fusão fracionada. Beleza? Só que o contrário. Então eu tenho um líquido e dois sólidos. Então eu tenho esses dois sólidos que estão dissolvidos nesse líquido. Beleza? Então é um líquido que dissolve os dois sólidos. E o que eu começo a fazer? Eu começo a baixar a temperatura. Quando eu abaixo a temperatura, galera, presta atenção agora em mim, ó. Baixei a temperatura, eu abaixo a solubilidade do que está dissolvido. Então, se ele está dissolvido a 50 graus, a 0 ele pode não estar. A 10 ele pode não estar. Então, quando eu começo a baixar essa temperatura, a ideia é que em uma temperatura, um deles que estava sólido começa a cristalizar, ou seja, ele começa a não dissolver mais, beleza? E o outro continua dissolvido. Então, um ainda está com o líquido, o outro já está não dissolvendo, já está ficando heterogêneo, beleza? E aí eu não consigo mais, fechado? Então, aí um vai começar a boiar ou afundar, porque ele está cristalizando, ele não está mais dissolvendo na água por causa da temperatura, enquanto o outro ainda está. Se eu filtrar, o que cristalizou, o que virou sólido, que não dissolve mais, fica no papel. O que está dissolvido no líquido, passa no papel. Beleza? Então é outro jeito de eu conseguir fazer. Isso é a obtenção dos sais da água do mar. Beleza? A imagem está meio ruim, mas a ideia é essa aqui, ó. Eu tenho o A e B dissolvido na água, por exemplo, certo? E aí eu vou esfriando. Ou o A ou o B pode ter uma cristalização, ele pode não dissolver aquela temperatura mais baixa. Então, ó, o A ele continua dissolvido na água, continua pegando a água inteira, só que o B ele vira corpo de chão, corpo de fundo, certo? Ele não dissolve mais porque a temperatura baixou muito para ele. Beleza? Galera, cristalização fracionada é bem mais difícil de aparecer, beleza? Então, é bom vocês saberem, mas por aí tá bom. Beleza? Então nessa eu vou falar para vocês a diferença de mistura heterogênea. Beleza? Então fico por aqui e na próxima aula continuo a respeito de misturas homogêneas. Fechado? Grande abraço para vocês, se cuidem e até mais.